Gente, continuando aqui na nossa aula 9C, nós vamos falar um pouquinho sobre produto escalar. Então, qual que é a definição de produto escalar? Vamos chamar de produto escalar de dois vetores, como sendo o vetor U e o vetor V, com coordenadas x1y mais y1j mais e1k, e o vetor V, com coordenadas x2y mais y2j mais e2k, e representa-se por U vezes V com pontinho, tá? Com pontinho, porque nós vamos ter também o produto vetorial entre vetores, que daí nós vamos representar por x. A nosso número real, U vezes V, então U escalar V, x1, x2, mais y1, y2, mais e1, z2. Isso é uma multiplicação entre coordenada a coordenada e depois soma todo mundo. E a gente pode representar o produto escalar também dessa forma aqui, entre os sinais de maior e menor, e coordenada a coordenada, o vetor U e o vetor V, tá? Então, se aparecer dessa forma aqui, estaremos falando também sobre produto escalar, tudo bem? Então, vamos ver como isso funciona. Nós temos lá, sejam os vetores U com coordenadas 3, 2 e 1, e o vetor V com coordenadas menos 1, menos 4 e 1. E pede para calcular U mais V, que multiplica 2U menos V. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo aí? Então, vamos colocar todos os vetores na ordem em que eles aparecem. O vetor U, que podemos somar já o vetor U mais o vetor V. Então, nós temos lá 3 menos 1, 2. Daí, temos 2 menos 4, menos 2. E 1 menos 1, 2 também, que multiplica. Agora, nós vamos precisar fazer uma distributiva, isso? Então, 2 vezes U, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1 é 2, menos o vetor V, que é menos 1, menos 4 e menos 1. Daí, dessa forma, então, nós temos 2 menos 2 e 2, que multiplica o nosso outro vetor, que é 6 mais 1, 7, isso, 4 mais 4, 8, e 2 mais 1, 3, isso? Daí, agora, multiplicando os dois em produto escalar, nós vamos ter o seguinte, em produto escalar, coordenada a coordenada, x vezes x, mais y vezes y, mais z vezes z. Então, nós temos 2 vezes 7, 14, menos 2 vezes 8, 16, mais 2 vezes 3, que é 6. 14 menos 16, mais 6, temos lá menos 2. Está aí, certo? U vezes U, então é o vetor U vezes o U mesmo. Então, eu tenho 3, 2 e 1 vezes, em produto escalar, 3, 2 e 1. Coordenada a coordenada, nós temos 3 vezes 3, 9, mais 2 vezes 2, 4, mais 1 vezes 1, 1. 9, 10, 14. Tá aí o produto escalar entre os vetores. E da mesma forma, 0 vezes U, 0, quem que é 0? 0 é o vetor nulo, então é 0, 0, 0 vezes U. 3, 2 e 1. Então, eu tenho 0 vezes 3, que é 0, mais 0 vezes 2, que é 0, mais 0 vezes 1, que é 0. Ou seja, eu tenho aí o 0 como multiplicação escalar. No segundo exemplo, nós temos o seguinte, dados os vetores U, 4, alfa menos 1, e V, alfa, 3 e 2. E os pontos A e B, A, 4 menos 1 e 2, e B, 3, 2 e menos 1. Determinar o valor de alfa tá o quê? O vetor U vezes, em produto escalar, o vetor V mais BA igual a 5. Tá, sabemos que BA, o vetor BA é A menos B. Se é A menos B, então é 4 menos 3, que é 1, menos 1, menos 2, menos 3, e
2 menos 1. 3 positivo. Isso? Daí, nessas condições, podemos resolver a equação. Então, o U é 4 alfa menos 1, que multiplica o V, que é alfa, 2 e 3, mais o vetor BA que acabamos de calcular. 1 menos 3 e 3. Tudo isso é igual a 5. Então, vamos lá agora resolvendo essa soma de vetores que está entre parênteses. Nós temos lá o seguinte: 4 alfa e menos 1, ainda não vamos mexer. E daí, aqui dentro, nós temos alfa mais 1. Que mais? 2 menos 3, menos 1. E temos também 3 mais 3, que é 9. Opa, 3 mais 3 é 6 e não 9. 3 mais 3, 6. Tudo isso igual a 5. Isso? Agora, em produto escalar, multiplicando coordenada a coordenada, para a gente formar uma equação aí. Ou seja, é 4 que multiplica alfa mais 1. Isso? Daí, menos alfa menos 6, que é igual a 5. Distributiva, 4 alfa mais 4 menos alfa menos 6 é igual a 5. Tudo bem até aí? 4 alfa menos alfa é 3 alfa, que é igual 5 mais 6 é 11. 11 menos 4 é 7. Isso? 7. Então, alfa é igual a 7/3. Pronto, encontramos aí o valor de alfa. Certo? Continuando, gente. Propriedades do produto escalar. Temos lá, então, para quaisquer vetores U, V e W e alfa pertencente aos reais, nós temos U vezes V é igual a V vezes U. Em produto escalar, a multiplicação deles não se altera, tá? Temos também a distributiva em relação à soma de vetores, ou seja, U que multiplica V mais W é igual a UV mais UW. E também, se eu trocar a ordem deles, a distributiva vale também. Então, U mais V vezes W, então é UW mais VW. Terceira, alfa que multiplica U vezes W, eu posso associar de forma conveniente, ou seja, alfa UV e também U que multiplica alfa V. Tranquilo até aí também. A quarta propriedade me diz que o produto escalar entre U e U vai ser maior do que zero se U é diferente de zero. E vai ser igual a zero se U for o vetor nulo, tá? E a quinta e última propriedade me garante que, se eu tenho U vezes U, eu posso escrever como U ao quadrado, ou seja, o módulo de U ao quadrado. Módulo de U ao quadrado, lembrando lá que é o comprimento do vetor. O comprimento do vetor se escreve como x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, que são as coordenadas. Ou seja, eu posso escrever também o produto entre U vezes U, que está escrito aqui. XYZ que multiplica XYZ. Que é o resultado dessa multiplicação aqui. Ou seja, o módulo de U é realmente o comprimento desse meu vetor U, que é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Certo até aí? Por exemplo, nós podemos resolver esse exercício aqui, que nos diz assim, que sendo o módulo de U igual a 4 e o módulo de V igual a 2, e o produto escalar U vezes V igual a 3, calcular esta equaçãozinha aqui. Então, eu quero resolver essa equação, que vai ser o seguinte. Eu tenho em produto escalar a distributiva entre esses vetores. Então, é o primeiro vezes o primeiro vezes o segundo vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Eu vou fazer essa distributiva aí com vocês. Então, vamos lá. 3U vezes U, e esse menos tá aqui na frente. Daí, mais 3 vezes 4, 12UV. Daí, esse menos com esse menos é mais 2UV.
E esse vezes esse, 2 vezes 4 é 8, negativo, vezes V vezes V, certo? Daí, segundo a nossa teoria lá das propriedades, voltando aqui, ó, U vezes U é módulo de U ao quadrado. E o V acontece a mesma coisa, então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer que é menos 3 que multiplica módulo de U elevado ao quadrado. Mais, daí eu tenho 12 e tenho 2, então eu tenho 14 U vezes V. Menos 8 que multiplica V vezes V, ou seja, é o módulo de V também elevado ao quadrado. Isso? Daí, nessas condições, eu tenho aqui no exercício que módulo de U ao quadrado vai ser 4 elevado ao quadrado. Então, é menos 3 que multiplica 4 elevado ao quadrado. Mais 14 que multiplica U vezes V. U vezes V é 3. Desculpa. U vezes V, 3. Menos, agora eu tenho aqui 8, que multiplica V ao quadrado, ou seja, 2 elevado ao quadrado. E daí, nessas condições, menos 3 vezes 4 vezes 4, 16, mais 14 vezes 3, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, 42. Isso? Menos 8, que multiplica 4. Então, eu tenho 3 vezes 16 é menos 48, mais 42, menos 4 vezes 8, 32. Ou seja, eu tenho menos 38 como resultado da minha equaçãozinha aí, tá? E daí, na sequência, temos, deixa eu ajeitar minha folha, a definição geométrica do produto escalar. O que vem ser essa definição geométrica do produto escalar? Então, vejam aqui que eu fiz uma representação gráfica com vocês de vetores que já são bem conhecidos por nós. Ou seja, eu tenho o vetor U, formado pelos pontos A e B, o vetor V, formado pelos pontos A e C, e temos também, de forma conveniente para eu formar a teoria com vocês, eu tenho o vetor CB, que o vetor CB é U menos V. E tenho também o ângulo θ entre esses dois vetores U e V. E, pela lei dos cossenos, nesse triângulo ABC aqui, que é um triângulo qualquer, não é um triângulo retângulo, tá? Aplicando a lei dos cossenos, eu tenho assim, U menos V, então é o lado oposto do nosso ângulo θ, tá? U menos V ao quadrado é igual a um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, ou seja, os vetores U e V elevados ao quadrado, menos 2 vezes um lado vezes o outro, vezes o cosseno de θ, que é o nosso ângulo em questão. Daí, nessas condições, o que acontece? Esse módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno de θ, por definição, é o produto escalar, tá? Então, eu já falo para vocês que por definição que é o produto escalar entre U e V. E dessa forma, fica o módulo de U menos V elevado ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado mais módulo de V ao quadrado menos 2 vezes U vezes V, por definição. Daí, se eu tenho esta sentença igual a esta sentença, porque os dois são iguais, então eu igualo as duas equações e simplifico o que tem para simplificar, porque se eu passar para cá, eles vão ser simétricos, então eles vão se anular, certo? Daí, o que acontece? Esse 2 aqui com esse 2 também vão embora, ficou U vezes V, aqui módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno de θ. Ou seja, a multiplicação em produto escalar de U vezes V é módulo de U vezes módulo de V vezes cosseno de θ. E nessas condições, nós temos aí algumas situações que têm que ser observadas. Do tipo, se eu tenho, igual nessa expressão gráfica aqui, ó, eu tenho
o V e o U aqui no plano XY, tá? Então, no plano XY, e tenho esse ângulo de 45 graus entre eles, quer dizer que eu tenho o produto escalar como sendo 1. Por quê? Vejam aqui comigo. Se eu formo o meu paralelogramo, que nesse caso aqui é um quadrado que tem lados 1, tá? Então, eu sei que o meu vetor U tem coordenadas 1 de x, 1 de y e 0 de z, tá aqui. O meu vetor V tem 0 de x, 1 de y e 0 de z, tá aqui. E θ é o ângulo de 45 graus entre eles. E também, pela fórmula que nós vimos, U vezes V em produto escalar é módulo de U vezes módulo de V vezes cosseno de 45 graus. O módulo de U, o comprimento de U, por Pitágoras, o que acontece? Nós temos também, por Pitágoras, o módulo do nosso vetor. Ou seja, o módulo de U, que tá aqui, é 1 ao quadrado, mais um outro quadrado, mais o outro quadrado. Raiz de 2. O módulo de V, tá aqui. 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Tá aqui também. Então, módulo de U, comprimento de U. Módulo de V, comprimento de V. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, nós temos propriedade de raiz agora, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 é 2, 2 vezes 1 é o próprio 2, então 1 que tá aqui, certo? Que é a multiplicação desses dois vetores aqui em produto escalar. A segunda observação me diz o seguinte: os seguintes resultados são válidos para quaisquer vetores U e V. Nós temos a desigualdade de Schwartz, que nos diz que em produto escalar o módulo de U vezes V é menor ou igual ao produto escalar do módulo de U vezes o módulo de V. E temos também a igualdade triangular, que nos diz que o módulo de U mais V é menor ou igual ao módulo de U mais o módulo de V. Por definição isso, tá, gente? Um teorema provado aí. E a terceira observação nos diz o seguinte, que como a fórmula U vezes V é igual ao módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno de θ, o sinal é o mesmo do cosseno. Então, a gente conclui que se eu tenho um ângulo agudo, quer dizer que a multiplicação por escalar vai ser positiva, que é o mesmo sinal do cosseno no ângulo agudo, certo? Ou seja, quando o ângulo θ for de 0 a 90 graus. Quando eu tenho um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus, entre 90 e 180 graus, a multiplicação por escalar entre U e V vai ser negativa, ou seja, é o mesmo valor do cosseno que é negativo. E a terceira, quando eu tenho um ângulo reto, ou seja, U vezes V igual a 0 em produto escalar, o cosseno desse ângulo vai também ser 0, ou seja, o θ é igual a 90 graus. E daí, a gente já tira uma definição daí. Essa definição nos afirma que dois vetores U e V são ortogonais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, são perpendiculares, se e somente se o produto escalar entre eles for 0. Então, disso, eu já falo para vocês que a gente vai utilizar essa teoria agora para sempre no nosso curso, tudo bem? Daí, temos alguns exemplos aí que nos ajudam a entender melhor sobre o raciocínio aí. Mostrar que os vetores são ortogonais, o vetor U e o vetor V. Então, como que eu faço para mostrar que esses dois vetores, U e V, são ortogonais? Como que eu faço para mostrar que eles são ortogonais? Eu multiplico eles em produto escalar e constato que resulta em 0. Então, vamos ver isso. Para que eles sejam ortogonais, eu vou multiplicar U vezes V em produto escalar. Ou seja, 1 menos 2 e 3 vezes 4, 5 e 2. 1 vezes 4 é 4, menos 2 vezes 5 é 10, mais 2 vezes 3 é 6.
6 mais 4, 10, menos 10 é 0. Então, eles são realmente ortogonais. E aqui, o vetor I e o vetor J. Vamos lembrar lá que o vetor I é um vetor da base canônica que tem coordenada x, 1, y, 0, z, 0, vezes J, que é outro vetor da base canônica, que tem o y como coordenada 1. Então, é 0 de x, 1 de y e 1 de z. E 0 de z, desculpa. Então, quer dizer que 1 vezes 0, 0, mais 0 vezes 1 é 0, mais 0 vezes 0 é 0. Então, realmente, eles são ortogonais. Isso? O segundo exemplo me diz o seguinte: determinar um vetor ortogonal aos vetores V1 e V2. Como que eu faço para determinar um vetor ortogonal aos vetores V1 e V2? Um vetor ortogonal é um vetor genérico. Então, eu vou chamar ele de U. Quem que vai ser esse vetor ortogonal genérico? Vou dar letras para ele, x, y, z. Podia ser ABC, MN, P, tá tudo certo, tá? E se esse vetor aqui é ortogonal a esse e a esse, quer dizer que esse meu vetor U, em produto escalar com V1, tem que ser igual a 0. Concorda comigo? Então, é isso que eu vou fazer, é esse cálculo que eu vou realizar. O meu vetor U, x, y, z, vezes o meu V1, 1, menos 1 e 0, tem que ser igual a 0. Então, eu tenho x vezes 1, x, menos y, mais 0 é igual a 0. Ou seja, x é igual a y. Tranquilo até aí? Daí, o que mais? X é igual a y ou y igual a x, tanto faz, tá, gente? Tanto faz. Esses resultados aqui são análogos. Daí, o próximo agora é que esse vetor V2 também tem que ser ortogonal a U. Então, U vezes V2 também tem que ser igual a 0. Vamos calculá-lo. X, Y, Z vezes 1, 0 e 1 vai ser igual a 0 também. Então, calculando lá, x vezes 1, x, mais y vezes 0, 0, mais z vezes 1, z, é igual a 0. E essa equação também funciona dessa forma. Ou seja, x é igual a y, x é igual a menos z, ou então z é igual a menos x, como vocês queiram, tá? Mas eu vejo aqui que eu tenho um sistema possível e indeterminado. Vocês concordam comigo? Que tem uma variável livre. Então, eu estou percebendo que se eu tenho uma variável livre, eu tenho que deixar a mesma variável depois do igual. E eu vejo que esta sentença e esta sentença têm o mesmo x depois do igual. Então, são estes x e estes valores que eu vou organizar como solução. Ou seja, o meu vetor U, ele vai ter quais coordenadas? Em x, ele vai ser o próprio x, em y, ele ainda vai ser x, e z, ele vai ser menos x. Ou seja, o meu vetor U também pode ser escrito como x que multiplica 1, 1 e menos 1, que são os coeficientes de cada x, se eu coloquei x em evidência. Tudo bem? Para todo x pertencente aos reais, por ser um sistema possível e indeterminado. Tudo certo, gente? Nos vemos na próxima. Um beijo!